Boa tarde, meu nome é Luan e o texto que eu escolhi para trabalhar e fazer a abordagem a respeito da avaliação 3 foi o texto A Geografia e o Método Dialético. Tá? Esse texto é de autoria de Diego Salomão Cândido de Oliveira Salvador e está disponível na revista Sociedade e Território vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, esse texto ele aborda algumas considerações acerca da forma como o método dialético é abordado na perspectiva da geografia, ou seja, a abordagem da dialética, né, nas pesquisas em geografia. E aí o autor ele traça uma abordagem a partir de 3 pontos que ele chama de considerações importantes em relação ao tema. Na primeira passagem, ele trata de discutir acerca do método, né, do método científico, e aí ele vai falar sobre o rigor sobre o rigor acadêmico, né, em relação ao método científico, vai destacar quão importante é o método científico para as pesquisas, independentemente da área de estudo, mas principalmente para a geografia, né? Porque a nossa ciência ela tem essa capacidade, né, de abordar temas os mais variados dentro da perspectiva, ou melhor, dentro de uma perspectiva que aborde as questões sociais, dentro de uma perspectiva que aborde os aspectos ambientais, mas também dentro de um aspecto, dentro de uma perspectiva onde abordem os aspectos culturais, isso especialmente falando nas questões mais atuais, vamos dizer assim, sobre as perspectivas e as pesquisas em geografia. Isso para falar das mais atuais. Então, eu destaquei aqui 4 aspectos e suas características em relação ao tema, né, ao texto do autor, que me chamaram a atenção e que faz com que a gente tenha uma noção, uma explicação um pouco mais detalhada acerca de como os métodos científicos, independentemente da dialética, da fenomenologia ou de qualquer outro método de abordagem, de como eles devem ser aplicados na perspectiva das pesquisas acadêmicas em geografia. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, né, ou melhor, a primeira questão maior, vamos dizer assim, dentro da abordagem realizada pelo autor, é quando ele trata sobre a negligência, a abordagem epistemológica sobre o papel da ciência. Então, ele chama a atenção para o fato de que a ciência como um todo, né, e em especial a ciência geográfica, ela negligenciou durante muito tempo a abordagem epistemológica e essa negligência, essa abordagem mais epistemológica, o conhecimento da epistemologia da ciência como um todo, ele causou grandes impactos e impactos negativos, digamos assim, do ponto de vista do progresso, né, do avanço da própria ciência e, nesse caso em especial, o progresso da geografia. Então, essa negligência, a abordagem epistemológica, ela foi totalmente nociva, né, do ponto de vista desse avanço da ciência geográfica, e é esse o primeiro grande ponto a ser destacado pelo autor no seu texto. E aí, para traçar essa primeira linha de abordagem, a gente vai falar a respeito da relação da própria ciência geográfica com os métodos científicos,
destacando que o papel dos métodos científicos ele foi importante até mesmo para o avanço da ciência geográfica, que até então, isso para citar um avanço, um progresso maior da geografia, que vai se dar principalmente a partir da geografia crítica. E mais para frente, inclusive, no texto, ele ressalta o papel que a geografia crítica, que o pensamento crítico dos geógrafos tiveram, a importância que esse pensamento crítico dos geógrafos tiveram para o próprio avanço da ciência geográfica nessa perspectiva de abordagem que a ciência geográfica ela ainda não tinha. Tá? Então, essa relação da geografia com os métodos científicos ela foi importante, embora esse primeiro momento seja um momento, digamos assim, de críticas, E aqui eu destaco essas críticas, eu chamo a atenção para essas críticas, a iniciar para essa relação da própria ciência geográfica com os métodos científicos, mas também chama a atenção o fato da crítica que o autor faz ao tradicionalismo, não apenas da geografia, mas agora uma crítica mais pesada, vamos dizer assim, mais direcionada aos geógrafos. Então ele chama atenção para a geografia que era produzida, isso até antes da geografia crítica. Então ele chama atenção para esse papel, que é de crítica, de fato, porque os geógrafos até então eles não se interessavam por realizar pesquisas que ressaltasse o aspecto reflexivo, ou seja, fizesse com que as pesquisas buscassem refletir de maneira profunda as diferentes realidades, os diferentes contextos, tá? Que a pesquisa em geografia proporcionava. Então, esse tradicionalismo dos geógrafos em apenas descrever, perceber, descrever e perceber, foi um dos fatos importantes que chamam a atenção para essa crítica mais ferrenha, vamos dizer assim, nesse primeiro momento. E aí é que a gente já pode, inclusive, começar a casar essa forma de criticar o tradicionalismo da geografia propriamente com o método dialético, que é justamente o inverso de tudo isso. A dialética ela propõe uma análise altamente reflexiva, buscando entender os contraditórios e essas contradições dentro da realidade a ser analisada. Então, esse é um dos fatos que chama a atenção dessa abordagem que o autor realiza para criticar esse tradicionalismo da análise geográfica. Outra crítica também que se assemelha bastante a esse tradicionalismo dos geógrafos vai ser ao pragmatismo da ciência geográfica, que é justamente isso que nós acabamos de citar, das pesquisas mais descritivas, daquela abordagem que vai se dar a partir das percepções do geógrafo, sem buscar entender a realidade para além para além desses aspectos óbvios, que são aqueles que estavam ali à vista, para a análise geográfica. Tá? E aí ele chama atenção também, nesse momento, que é mais uma crítica, que é para o desinteresse pela abordagem acerca do método, ou seja, o autor destaca que nesse primeiro momento o método ele não chega a ser um elemento de importância para a análise geográfica, o que vai justamente de encontro, ou melhor, contra a nova perspectiva implantada pela geografia crítica, mas principalmente a nova perspectiva que o próprio conceito, que o próprio método dialético ele deixa transparecer, que é justamente entender esses contraditórios. E por último, nesse primeiro ponto, o autor vai destacar o problema
com o rigor acadêmico, o problema que ele chama atenção das abordagens geográficas, o problema com o rigor acadêmico, mas principalmente um problema que vai gerar uma crise em relação a tudo isso que foi destacado, um problema que vai gerar uma crise de cunho teórico, metodológico da própria ciência geográfica. E aí a gente pode tranquilamente, né, entender essa crise teórico-metodológica como uma crise de identidade. O próprio autor chama atenção isso um pouco mais adiante no texto. O autor chama atenção para esse fato dessa crise teórico-metodológica da ciência geográfica ser também uma crise identitária, né? Ou seja, uma crise que a própria ciência geográfica criava por não ter, né, nos seus geógrafos, por conta dos seus geógrafos, não terem essa capacidade de extrapolar a realidade analisada. Extrapolar não no sentido de criar situações que não existiam, mas de buscar entender os aspectos que estavam para além dessa realidade. Tá? Então esse foi aí, portanto, um primeiro momento mais de crítica que o autor chama atenção para o texto. Na segunda parte que a gente destaca é a relevância do método para a pesquisa acadêmica, especialmente para a pesquisa em geografia. E aqui a gente já começa a perceber uma mudança desse panorama, até mesmo a partir das pesquisas, né, realizadas através da nova leva de geógrafos que iam se formando, né? É aqui, inclusive, quando o autor chama atenção para o fato da mudança de paradigma da geografia, né, que é quando se tem a chegada da geografia crítica, e aí, inclusive, ele chama atenção, né, para a importância de geógrafos de algumas regiões do mundo, né, de algumas áreas do mundo. E aí ele chama atenção, em primeiro lugar, para a importância dos geógrafos franceses, né, a importância da geografia francesa aqui no Brasil, e aí com destaque para Yves Lacoste e para o Pierre George, né? Além de, claro, também o Jean Tricart, isso pensando nas outras áreas, nas outras áreas de abordagem da geografia. Então, pensando no Jean Tricart também, a importância que o Jean Tricart vai ter para a geografia no Brasil. E aí, além da França, ele chama atenção para a geografia anglo-saxã, e aí, né, com destaque total para David Harvey, né, a importância que o David Harvey teve na geografia, né, nessa nova forma de abordagem da geografia, e claro, sem deixar de falar também na importância de Milton Santos para essa abordagem geográfica que buscasse entender esse para além da realidade, né? E aí ele fala principalmente, né, que essa relevância do método ela vem para bater de frente e ir de encontro com essa ausência do rigor metodológico. E aí ele chama atenção para duas questões importantes, na verdade uma, né, que é o risco, né, ou os riscos de ausência desse rigor para a interpretação da realidade. Ou seja, a forma como se fazia pesquisa em geografia, né, que não levava em consideração o rigor acadêmico, não levava em consideração a importância do método, né, não levava em consideração as perspectivas, nos conceitos geográficos a serem analisados, a partir dos quais a realidade, um processo ou um fenômeno seria analisado. A ausência desse rigor com esses fatores, os riscos que isso poderia causar, né, para a interpretação, né, dessa realidade. Tá? Um terceiro momento para justificar vai ser propriamente agora a utilização, né, do próprio método dialético. E aí, esse ponto eu tenho mais um para destacar, só que eu vou tentar casar os dois, até porque essas abordagens elas meio que se assemelham. E aí é o fato mais impactante, vamos dizer assim, para a colocação da importância propriamente dita do método dialético. Até por isso a nossa opção no nosso trabalho, né, na nossa proposta
né, de tese, de doutorado, da escolha do método dialético, né, vai de encontro com muito do que foi colocado pelo autor no momento onde ele destaca a importância do método dialético na pesquisa geográfica, né, e as perspectivas, digamos, positivas e negativas que esse método dialético iria causar dentro da pesquisa em geografia. E aí começa primeiro a parte da utilização dos dados, né? O autor chama atenção que no método dialético, na abordagem dialética, certo? Em geografia, não é que o geógrafo tem que deixar de utilizar os dados quantitativos. Não, estes são importantes, são. Entretanto, o próprio método dialético, ele provoca para a pesquisa a utilização de bases qualitativas, né? Porque são essas bases qualitativas que vão dar embasamento para a interpretação da realidade. Então, esse é o primeiro ponto, vamos dizer assim, de maior importância, de maior significativo para a utilização do método dialético na geografia, qual seja a utilização da base de dados qualitativos, sem deixar de lado, claro, os dados quantitativos, sendo que os dados qualitativos são aqueles que mais vão importar para a compreensão da realidade a ser investigada. Outro fator é a importância da observação e análise, né, do real, ou seja, conseguir observar e analisar essa realidade para poder chegar a interpretações mais concisas, mais concretas desse real. Para não se prender, novamente, voltando a dados estatísticos, né? Isso a gente observa principalmente nas pesquisas que estão relacionadas ao social, o problema que muitos pesquisadores têm de apenas se embasar em dados, né? Muitos relatórios, principalmente em pesquisas que envolvem, como é o meu caso, por exemplo, né, que envolvem números a respeito de temas como, por exemplo, a violência, então a gente utiliza bastante dados, né? Muitos dados quantitativos, mas aí o autor chama atenção para que não nos prendamos a esses dados quantitativos para analisar a realidade, porque os dados por si só eles não representam essa realidade, mas sim o que está por trás, ou melhor, o que está para além desses dados, né, que é o que de fato irá nos trazer a compreensão do real. Tá? Outro fator também que ele chama atenção é a importância do trabalho de campo. E aí, para a utilização do método dialético, o trabalho de campo é essencial, né? Até porque essas informações qualitativas a gente só consegue através do campo. Embora a gente consiga também através da interpretação, né, das referências a serem utilizadas, mas o campo é onde vai estar necessariamente a compreensão dessa realidade. A percepção do real vai se dar a partir do campo. Então, ele chama a atenção para esse fator, né, o campo como algo de suma importância para a interpretação da realidade. Né? Outra questão, né, que é também importante chamar a atenção é o fato da problematização. Então, o autor, né, destaca para a gente que o método dialético ele faz com que o pesquisador esteja a todo momento problematizando a sua pesquisa. Tá? Então, o fato da problematização, de estar sempre ali buscando entender a realidade, até porque na dialética a perspectiva, né, ela é dinâmica. Então, essas transformações elas vão ser constantes. Então, se a transformação é constante, se há uma dinâmica desse processo, né, até o termo, inclusive, na questão terminológica, né, não se observa nada na dialética através do fenômeno, mas sim do processo, até propriamente por conta da ideia de processo, é que a gente vai ter essa constante transformação, o que nos coloca numa posição de entender, de problematizar constantemente a realidade
que está sempre em movimento. Tá? E aí é justamente essa problematização, essa ideia do movimento que vai nos fazer crer, né, e entender, interpretar, melhor dizendo, essa realidade a partir desse movimento. O movimento, né, que faz com que a realidade espacial seja, portanto, dinâmica. Bom, e para fechar, né, ele chama atenção ainda, o autor chama atenção ainda para algumas características que são importantes, que é justamente alguns equívocos que alguns pesquisadores cometem, não é? Por exemplo, entender a perspectiva geográfica à luz da ideia dos geossistemas. E aí o autor chama atenção que é um erro grave, né? Um equívoco grave a ser cometido se pensado dessa forma, porque a ideia dos geossistemas ela já percebe, né, as grandes áreas, ou seja, os grandes conceitos, né, a serem trabalhados. E o objeto de estudo da geografia, independentemente, né, e é uma coisa que deve ser clara no método, independentemente do método de abordagem a ser analisado, a pesquisa em geografia deve ter essa compreensão de que o objeto de estudo é o espaço geográfico. Então, a perspectiva de análise ela precisa partir do espaço geográfico e não do fato, né, a ser analisado, da realidade em si. Né? Deve partir-se do espaço geográfico para entender essa realidade. Tá? Então, é essa a minha compreensão acerca do texto. Né? O texto ele deixa clara essas colocações. É um texto que traz bastante críticas, né? Principalmente críticas acerca da forma como os geógrafos, né, colocam as pesquisas em geografia à luz da dialética e coloca também a importância de se trabalhar esses dados qualitativos, sem deixar de lado os dados quantitativos, mas buscando entender a realidade, interpretá-la à luz de uma perspectiva espacial com base em interpretações qualitativas. Então é isso, agradeço a atenção e muito obrigado.